Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Boa quinta-feira para vocês. Pelo que vocês estão vendo aqui no fundo, isso aqui não é Barcelona. Estou no Brasil uma parte desta semana por um compromisso pessoal. Então, como eu estou por aqui, eu tive a chance de assistir Flamengo e Inter e eu tive a chance de ver todo dia a repercussão de Flamengo e Inter, todo dia do jogo, né? Acho isso interessante, primeiro, porque eu gosto de ver como é que os colegas estão trabalhando, quais são os temas abordados, tem alguma coisa da comunicação simplesmente. E outras, as discussões referentes ao futebol e o que a gente teve desse Flamengo Inter. Eu percebi que uma das grandes discussões da quarta-feira antes do jogo era se jogaria Bruno Henrique ou Pedro. Pedro, a capacidade de dominar, é um centroavante finalizador, e o Bruno Henrique, tanto a capacidade de um jogador do Flamengo ativar em espaço, né? Quando o Internacional subisse para tentar pressionar o Flamengo, você tinha um jogador muito forte para contra-ataques e para transições, como os comentaristas gostam de dizer. Isso quase saiu duas vezes, duas jogadas que o Bruno Henrique se posicionou mal e ficou impedido, mas ele teria, se tivesse um pouco mais atento, duas chances claras para marcar, acabou marcando, mas os gols foram anulados. E a capacidade também de um jogador a mais de pressionar quando o Flamengo não tivesse a bola. E a escolha do Davi Luiz, do Felipe Luiz, por um jogador que pressionasse a saída de bola do Inter, que ajudasse a piorar o jogo do Internacional desde atrás, e também que o Flamengo tivesse essa chance de correr em transições, me chama muito a atenção. Antes de mais nada, só para ser um pouco cronológico, e eu não vou fazer um comentário específico sobre o jogo, ou muito específico sobre o jogo, é um absurdo os papéis picados, né? Realmente a festa é linda, visualmente é muito bonito, mas não pode que o Inter seja tão desorganizado que alguém não saiba a hora de ativar aquilo ali. É um erro que não pode acontecer. E segundo, que não seja combinado com a Conmebol, que a Conmebol não tenha nada a fazer sobre a organização de algo que é o evento dela. Então não sei nem se a Conmebol deveria ter permitido que já tivesse tudo armado antes, porque isso até poderia ser usado por uma arma durante o jogo, né? É um dia ruim para falar sobre arma, né, no futebol sul-americano, mas enfim, poderia ser usado como um recurso maligno durante o jogo, de o Flamengo tá pressionando, o Internacional já tem o placar, solta papel picado para esfriar o jogo, e depois alguém errou, apertou o botão errado. Então a Conmebol tem que saber tudo o que vai acontecer no evento dela. Eu linko muito com a Liga dos Campeões. Em um dia de Liga dos Campeões, o estádio é da UEFA, não é do clube, é um território UEFA. Tiram os patrocínios, a UEFA toma conta de todos os acessos, de tudo, porque no final das contas é a cara da competição que está sendo mostrada e não pode ser uma má cara, né? Não pode ser uma imagem ruim, como aconteceu. Enfim, muito ruim, prejudicou o Inter, eu acho. Atrapalhou que o Inter entrasse logo depois que os times entraram, com a torcida muito quente, com uma pressão muito grande para o início do jogo contra o Flamengo. E no final das contas, o Flamengo, quando virou só futebol, o Flamengo conseguiu vencer. Um jogo que começou ruim, muito tenso, bola para cá e para lá, assim, meio que pernada para todo lado, até que a bola se assentasse e o Flamengo vencesse o jogo. O que me chamou a atenção durante toda a partida é que o Internacional sempre esteve a um gol de voltar para o jogo. Ou de fazer um gol quando estava 0-0 e de levar o jogo para penalidade, ou de quando estava 1-0 para o Flamengo, o Inter fazia um gol e ter, até os 40 do segundo tempo, até antes do gol do Pedro, eu pensava, se o Inter faz um gol agora, ainda tem 10 minutos de doideira absoluta. Que isso aqui vai virar um caldeirão, uma pressão, bola na área, goleiro na área, vamos ver o que acontece. Mas a sensação que o jogo inteiro passou é que o Inter não tinha chance. Assim, a sensação fria do jogo é que depois que o Flamengo fez 1-0, acabou. O Inter não vai ter força para fazer 2 gols no Flamengo. Tem alguma coisa a ver com o Internacional, a inoperância dos seus atacantes, né? Tem problema de Borré, de Ener Valencia, que já nem estão contando mais, apesar dos salários que tem, para começarem uma partida, mas principalmente da forma do Flamengo se defender. É um time que passa muita segurança. Depois do jogo eu fui ver alguns números do Flamengo para conferir isso, e o que me chama a atenção, é o que eu coloquei aqui no título, é a simeonização do Flamengo, mas sem perder o que o Flamengo tinha de bom. Até cheguei a pensar em titular este vídeo de o Flamengo endurece sem perder a ternura, mas ia virar uma frase que ia gerar discussão política, e claro que a intenção não é essa, e no Brasil hoje em dia se politiza tudo, simplesmente porque a sensação que me dá é essa, que o Flamengo está endurecendo como um time que sabe se defender muito bem, sem perder a capacidade ofensiva que ele tem tão bem também desde 2019, né? O que chama a atenção do Flamengo, que ganhou a Libertadores com o Jorge Jesus até hoje, é o poderio ofensivo desse time, os bons jogadores que eles têm na frente e a capacidade que o Flamengo tem de decidir jogos na frente, com seus atacantes. Mas agora o time do Felipe Luiz também é capaz de decidir os jogos na defesa.
se defendendo muito bem e sofrendo muitos poucos gols. O Internacional, nos 180 minutos contra o Flamengo, finalizou 3 bolas no alvo. Em 180 minutos, o Inter chutou 3 bolas no alvo do Flamengo. Ontem, só uma. Um chute no primeiro tempo, teve uma bola na trave, não conta como bola no alvo, a principal chance do Internacional. Na Copa do Brasil, que o Flamengo caiu contra o Galo, foram 6 bolas no alvo do Atlético nos 180 minutos. Só. O Atlético finalizou muito mais, acho que no primeiro jogo finalizou 18, no segundo 14, no primeiro jogo 14, depois na Arena MRV finalizou 18 vezes contra o Flamengo, mas poucas no alvo, poucas chances do Flamengo dar para os seus adversários. Os adversários criam muito pouco contra o Flamengo, pela capacidade que o time tem de pressionar bem, de se sentir confortável atrás, por como o Felipe Luiz está conseguindo colocar na cabeça de bons jogadores, jogadores futeboleiros, né? Jogadores que gostam da bola no pé, também uma capacidade de trabalhar muito bem sem a bola e de se defender, mas isso tudo sem perder as características ofensivas. O Flamengo está longe de ser um time defensivo, o Flamengo é hoje um time que se defende bem e que ganha jogos e classificações por se defender bem. O Flamengo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e quem tem menos finalizações por jogo recebidas, né? O Flamengo recebe em média 9,1 finalizações no jogo, isso não é no alvo, finalizações totais. E o Palmeiras, que é um time muito mais reativo, a opção de jogo do Palmeiras, por mais que já tenha sido campeão brasileiro com o melhor ataque, é de um time que reage muito mais do que propõe. O Palmeiras é o segundo com uma média de 10,2. O Flamengo recebe, em média, uma finalização a menos do que o Palmeiras por jogo, 10% menos, para vocês matematicalizarem a coisa por aí. Mas o que me chama mais atenção, eu peguei aqui para olhar a evolução na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada, esse ano está tudo bagunçado, mas o Flamengo tem 19 jogos. Na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, desde aquele Flamengo de 2019, o que a gente tinha de ataques e defesas, gols marcados e sofridos. E o que dá para perceber é que o Flamengo tem um número de gols muito parecido com ele próprio, Flamengo, e com os melhores ataques desses últimos 6 anos do futebol brasileiro, 7º se a gente contar esse ano também. O Flamengo marcou 36 gols até aqui. No ano passado, o Flamengo tinha essa altura do campeonato o melhor ataque, com 33, muito perto. Em 2023, o melhor ataque não era do Flamengo, se eu não me engano, que era do Botafogo, 35, mas o Flamengo tinha 31. Em 2022, esse ano o Flamengo tinha bem menos gols, tinha 26 gols só marcados, uma diferença bastante grande. Esse ano é fora da curva do Flamengo, o melhor ataque tinha 31. Em 2021, o Flamengo tinha o melhor ataque do campeonato, com 38. Em 2020, o Flamengo tinha o melhor ataque com 33. E em 2019, o Flamengo tinha o melhor ataque com 42. Então a gente pega aqui um ano de 42 gols do Flamengo, bem mais do que os 36 de agora, e um ano de 26 gols do Flamengo, bem menos que os 36 de agora. O resto, meu povo, 33, 35, 38 e 33. Tudo muito pertinho ali dos 36 gols marcados, né? Só que se a gente olha os gols sofridos, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro pós 19 rodadas, tomando 9 gols. Disparado, tá? Ano passado a melhor defesa tinha tomado 14 e o Flamengo tinha tomado 20. Em 2023 a melhor defesa tinha sofrido 11 e o Flamengo 24. Em 2022 a melhor defesa tinha sofrido 13 e o Flamengo 18. Em 2021 a melhor defesa 16 e o Flamengo 20. Em 2020 a melhor defesa 15 e o Flamengo 25. E em 2019 a melhor defesa 12 e o Flamengo 18. Então se a gente for olhar, tirando esse ano, a melhor defesa do Flamengo nos últimos 6 anos, depois de 19 rodadas, tinham sofrido 18 gols, que é o dobro do que o time tomou agora. Os melhores ataques do Flamengo, 38 e 42 gols nesse período, que passam o desse ano, um tem 2 gols a mais e o outro 6 gols a mais do que o Flamengo. E a melhor defesa tem pelo menos 9, pelo menos 2 vezes mais gols sofridos. O time toma metade dos gols do que o Flamengo, muito competitivo, dos últimos 6 anos. E marca uma quantidade muito parecida de gols do Flamengo dos últimos 6 anos também. Se a gente for contar agora o 7º ano. Ou seja, o time continua atacando bem, continua com jogadores decisivos, continua com muitas opções para entrarem, para mudar o jogo, fruto da capacidade de investimento que o Flamengo tem, da capacidade econômica que o Flamengo tem de sair comprando jogador. Em grandes mercados, né, do futebol mundial, o Flamengo foi buscar o Samulino no Atlético de Madrid, foi buscar o Saúl, foi buscar o Jorginho, não só jogadores que ele compra, mas que ele consegue absorver também. E defensivamente, tem também bons nomes individualmente, mas eu acho que, sobretudo, um bom esquema, um técnico que consegue colocar na cabeça dos jogadores a necessidade também de se defender.
E cá entre nós, eu não sei se o Flamengo vai ganhar o que ele vai ganhar, mas eu acho que ele é franco favorito a ganhar pelo menos o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil tá fora, na Libertadores, um mau dia até pode te penalizar. Mas cá entre nós, os campeonatos normalmente são vencidos pelas melhores defesas. Normalmente quem tem a melhor defesa vence. Normalmente, tá? Nem sempre é assim. Os times do Guardiola, por exemplo, quando ganharam os campeonatos nacionais, tiveram a melhor defesa. Os campeonatos nacionais de um técnico ofensivo. Então, se defendendo bem, o Flamengo está mais perto de ganhar. Se ele tivesse se defendendo bem, fazendo muito menos gols, se ele tivesse se tornado um time defensivista em relação aos últimos anos, eu acho que a coisa poderia estar equilibrada, ou o time, num mau dia da defesa, em um dia que o adversário fizer um gol, que o Flamengo não tivesse forças para reagir, e não é o caso. Embora contra o Atlético tenha faltado gols, né? Tomou um gol e perdeu no Maracanã. Depois, quando foi jogar contra o Atlético, marcou no primeiro tempo e faltou também poder de fogo no segundo para fazer o segundo gol. Tem aquela bola que o Wallace Ian perde sem goleiro já, mas faltou força ofensiva para o Flamengo em um dos mata-matas da temporada. Mas o normal é que um time se defendendo tão bem ganhe a maioria dos jogos, ganhe jogos de mata-matas e fique mais perto de ser campeão. Então, é só para chamar a atenção de algo que eu vi durante os 90 minutos contra o Inter, via olhos nu, né? Acho que o futebol tem muito disso aqui que eu passei, que é mostrar números e mostrar a matemática e a ciência da coisa, mas acho que também tem muito de você ver um jogo e o que você está sentindo, né? As sensações que um jogo traz. E a sensação que dava é que o Inter não tinha força para conseguir machucar o Flamengo, para conseguir pressionar, ter volume de jogo, empurrar o Flamengo sem saber como para dentro da sua grande área e o Flamengo sem saber se defender, só tirando água do barco. Isso não aconteceu em momento nenhum. Em algum ou outro momento o adversário pode criar alguma coisa e vai criar alguma coisa, mas sem constância, sem pressionar, sem martelar, sem colocar o Flamengo nas cordas. E o Flamengo, por outro lado, tem uma posse de bola muito grande, até peguei aqui para ver também, a média de posse de bola do Flamengo nessa temporada do Campeonato Brasileiro é de 61,7%. É a segunda maior média de posse de bola desde esse período que eu analisei, 2019 para cá. Só o Fluminense de 2023 tinha uma posse de bola de 62% maior que a desse Flamengo. É um time que fica muito com a bola, que domina os adversários com a bola, é um time que continua fazendo muitos gols, mas que parou de sofrer gols. Não permite contra-ataques, pressiona bem na frente, por isso opção pelos jogadores como Bruno Henrique, Gonçalo Plata, são jogadores de muita pressão na frente, Samu Lino também ajuda muito nisso. Capacidade defensiva aumentou muito, sem perder, e até aumentando, né? Nenhum Flamengo anterior a esse, desde 2019, tinha tido essa posse de bola, tinha tido essa capacidade de ter posse de bola. Muitas vezes eram times aqui, como eu mostrei, de fazer 35 gols e tomar 24, fazer 26 e tomar 18, fazer 38 mas tomar 20, times um pouco mais de lá e cá. Agora é só lá. O Flamengo é um time, nos times que menos permite posse de bola no seu campo de defesa, que mais mantém o adversário preso no seu 1/3 de defesa. Se vocês forem ver, é 23% do tempo que a bola fica no terço de defesa do Flamengo, 33% no campo de ataque do Flamengo. São dados que vocês podem acessar no Who Scored, tá lá para todo mundo, nem a publi não, é só porque foi onde eu busquei para vocês conferirem lá. Então é um time que é pouco pressionado, que mantém a bola muito no campo do adversário, que mantém o controle da bola, que perde pouco essa bola, então permite poucos contra-ataques do adversário, que quando o adversário tenta correr não consegue, o Flamengo permite poucas finalizações também. O time ganhou algo que o Felipe Luiz deve ter aprendido com o Simeone, porque tem alguma coisa aqui bastante de Simeone, a capacidade defensiva, a capacidade de pressionar na frente também, mas que não perdeu o que o Flamengo construiu nos últimos anos, que é um time que mete muito medo e que mete muitos gols nos adversários. Então, não sei qual que é a sensação que o torcedor do Flamengo tem, porque eu tenho visto a repercussão ultimamente, que se o Flamengo não goleia, parece que ele jogou mal. Se o Flamengo não faz muitos gols, parece que ele não está à altura do que deve estar. Mas se a gente olha os números, o Flamengo está à altura do que poucas vezes esteve. O equilíbrio desse time é muito maior do equilíbrio do Flamengo, de Flamengos recentes supercampeões. Se vai ser supercampeão ou não, é uma outra coisa. Tem 22 caras correndo atrás de uma bola e vamos ver quem é que consegue meter entre as 3 traves. Mas que equilibrado é mais provável, é. Vamos ver o que o Flamengo vai ter de prêmio no final da temporada. É isso, meu povo. Amanhã eu volto aqui respondendo perguntas de vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Então faça o favor de se inscrever no canal e deixar um like para ajudar quem está produzindo conteúdo. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Até mais.